Plantão da LBV na pandemia. Meu nome é André Antônia da Silva, sou mãe de Lara Eduarda. Eu estou muito feliz por estar recebendo essa ajuda da LBV, que nessa epidemia está ajudando muito a gente, levando o alimento para a mesa da gente. E assim, a gente fica muito feliz por a ajuda que a LBV tem nos dado, não só de alimento, mas em palavra, em conselho, as atividades das crianças que estão fazendo em casa. E a gente fica muito gratificante, isso é muito bom para a gente, que a LBV está ajudando sempre a gente, mães da comunidade. E assim, né, ela é quem deveria ganhar o presente, mas pelo contrário, ela está dando para a gente esse alimento para a mesa da gente. Nessa epidemia, está ajudando bastante a gente, na verdade, a gente está muito feliz por isso. O povo ajuda, a LBV faz. Estamos de volta e agora nos preparamos para falar com Deus. Vamos acompanhar a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em espanhol.
religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente. O nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade, em espanhol. E agora, sob as bênçãos de Maria, Mãe de Jesus, Mãe universal da humanidade, clamamos ao Cristo de Deus por sua volta triunfal. Ora vem, meu Pai celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus.
Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em Nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.
Dá-nos forças, Senhor, nós queremos seguir, confiando, Senhor, só em Ti. Hoje sim o amor vem da LBV. Só Jesus é pastor, só Jesus é poder. Faz Arur quem nos der este campo de luz, inspirado também por Jesus. Lá vem Jesus a caminhar, já começou a nos chamar. Vamos sim com Jesus, vamos sim trabalhar pelos nossos irmãos, sem parar. Pois Arur quem nos der neste campo de luz, inspirado também por Jesus. Hora do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, envolvemos na grande corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade os nomes dos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, Marilene Souza Medeiros, Regina Ferreira Pinto de Souza, Elizabeth de Paula Mesquita Pinheiro, Cirlei Floriano Mendes Ramos, Victório José Batista Filippini, Rubivaldo José e Laurineide Onofre dos Santos, Eusi Mota de Castro, Adilson de Castro, Jamilson Daher Cardoso, Marlene Gomes Costa, Zélia Duarte, Fátima Tavares Dias, Iraci Menezes Tavares, Carlos Amauri Alves, Renata Ivani de Oliveira Marcondes Alves, Tiago Vinícius de Melo, Maria Caroline Nascimento Fiorim Alves, Shirley de Queiroz, Luiz Carlos Duarte, Osmira Lousada da Rocha, Eliana da Silva Barbosa, Ademir Barbosa, Vitor e Vinícius Fiorim Alves, Maria Helena Pereira, Vicente, Tatiana, Enzo e Euan Correa, Lésia Sepúlveda de Castro, Cláudio Lopes Félix Farina, Luca Lopes Félix Farina de Góes, Flávia Tavares da Silva Garcia de Góes, Daniele Gonçalves, Sueli Daniel Maldonado Marques, Silvia Tomás de Oliveira e família. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Francisco Mauro, Cacilda Elias Rieger, Enedina Souza, Celi José e Jacira Lúcia, Eurípedes Veloso, Zaira de Paula Mesquita Pinheiro, Miguel Fernando Beraldo, Maria Amélia de Almeida, Emílio Estevão, Débora Cador, José Lírio de Oliveira, Miguel Ponce Saad, Fernando Alexandre, Iraci Moreira Cândido, Nelly Grande de Carvalho e Terezinha de Jesus da Silva Chaves. Além de milhares de outros nomes, inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade. A pirâmide dos espíritos luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino. Sob as vibrações do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Disse-me o orgulho torvo, certo dia: além da morte, tudo é sombra e nada. E a ciência juntou, desalentada: a sepultura é cinza espessa e fria. E eu, cansado romeiro da agonia, busquei o pouso da divina fada, sonhando em pranto a paz inalterada para o inferno de angústia que eu trazia. Mas ante as portas do seu templo escuro, quando bradei: ó morte que eu procuro,
Dá-me o ouvido em teus braços maternais. Escancarou-se o abismo miserando, e encontrei desditoso, soluçando, escuridão, remorso e nada mais. Presença, querido anjo de luz, invade a minha alma e desperta a criança que existe em mim. A tua presença se faz quando a Jesus elevo as minhas preces, porque é tudo que se canta, que se fala e se sente a tua presença. A tua presença é a coisa mais a minha alma e desperta a criança que existe em mim. A tua presença se faz quando a Jesus elevo as minhas preces, porque é tudo que se canta, que se fala e se sente a tua presença. A tua presença é a coisa mais linda.
quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo. E para isso, convidamos você a fazer parte da cerimônia da água fluidificada. Nós aqui nos lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem, batei e a porta vos será aberta. E nós confiamos em Jesus. Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus. E com fé realizante, vamos beber da água fluidificada. Dedicamos as bênçãos dessa oração a todos os que estão na audiência do Assunto é Jesus. Pedimos especialmente ao Cristo por Delma de Souza de Matos Machado, de Nova Venécia, no Espírito Santo, participando pela primeira vez. Que Deus a abençoe. Oramos também por Raimundo Cornélio da Silva Neto, de Franco da Rocha, São Paulo. Que Deus o abençoe e lhe conceda muita proteção espiritual. Pedimos a Jesus pela saúde espiritual, mental e física do irmão Antônio Augusto de Sá Neto, de João Pessoa, na Paraíba, perseverante, sempre buscando o amparo do Cristo. Oramos por Renata de Oliveira Marcondes Alves, de Campinas, São Paulo, e toda a sua querida família, e Laurineide Onofre dos Santos, da cidade do Salvador, na Bahia. Na oração envolve ainda seu esposo, Rubivaldo José, e também os seus irmãos e todos os entes queridos, que todos recebam a proteção de Deus. Oramos também por Shirley de Queiroz, de São Paulo, capital, e toda a sua família. Rogamos a Jesus por Reinaldo Francisco Pereira, de Pouso Alegre do Sul, em Minas Gerais. Com ele rogamos ao Cristo por Sara Isabela Magalhães e na grande pátria espiritual Soeli Policarpo Pereira, Gilda Rosa Silva, Samuel Ruritieri Magalhães. Oramos por Patrícia Araújo, de Vitória no Espírito Santo, e com ela pedimos a Jesus por Marco Antônio Souza dos Santos. Oramos com Cláudio Lopes Félix Farina, da Praia Grande, em São Paulo, por todos os seus entes queridos. Pedimos a Jesus por Vilma Garcia Rosendo, da capital do estado do Rio de Janeiro. Na oração, ela pede por Olívia Cardoso Rodrigues e André Luiz Martins de Almeida. Oramos com Georgette Soares Pereira, de Campo Grande, na capital do estado do Rio de Janeiro. Que Deus a abençoe, e aos seus entes queridos que seguem vivos no mundo espiritual. Oramos por Silvia Tomás de Oliveira, de João Pessoa, na Paraíba. A Silvia pede a Jesus por Severino Tomás de Oliveira, Elisa Tavares de Oliveira, Júlis Rimé Tomás de Oliveira, Marcos Vinícius Tomás de Oliveira e todos os seus entes queridos, inclusive os que seguem vivos no mundo da verdade, recebendo a proteção dessa prece. Hoje nós estamos aprendendo sobre esse tema tão importante, né? A responsabilidade dos pais, uma responsabilidade espiritual desde o ventre materno. Nós vamos ouvir agora uma família cristã do Novo Mandamento de Jesus, de São Paulo, capital, que fala sobre a importância de fortalecermos o nosso coração em Jesus nos momentos de maior desafio, inclusive quando a gestação acontece sem o planejamento material. A gente falava sobre isso nos blocos anteriores, né? O caso de tantas famílias que estão nos acompanhando e se identificando, pensando nas lutas e também nas grandes alegrias que esse momento de reencontro de almas que se amam muito antes desta vida material acontece. Então vamos ouvi-los. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Eduarda Fal, de São Paulo, capital. Sou William Fernando Mauro, São Paulo, capital. E essa daqui é a Chloe Mauro Fal, de 5 meses. E hoje estou aqui para falar da importância da gente não desistir, principalmente nos momentos mais desafiadores. E eu me vi num momento um pouco desafiador quando eu descobri que eu estava grávida.
Naquela época eu tinha acabado de me formar e não estava nos nossos planos naquele momento sermos pais. E aí veio a notícia da gravidez e eu já estava indo para 5 meses. A primeira sensação que eu tive foi a sensação de medo. Vieram várias perguntas, bateu a insegurança, porque nós não estávamos preparados. E aí surgem milhares de perguntas. Como que nós vamos cuidar de uma criança? Como que nós vamos educar um ser humano? Afinal, é uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que não é só um ser humano. Nós sabemos que nesse corpo tem um espírito que tem uma missão para cumprir. E graças à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com todo o conhecimento que a gente teve, desistir dessa gravidez nunca foi uma opção. Nós decidimos encarar desde o começo, tanto que quando eu contei pro William, né, a primeira coisa que ele me disse foi: vamos agradecer a Deus. E eu, naquele momento de desespero, e eu encontrei nele uma calma muito grande. E não só nele também, né? Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então nós queríamos agradecer por todo esse conhecimento que nos é passado e dizer para você, mamãe que está em casa, que está com seu bebê no ventre materno, o medo vai surgir, a insegurança vai bater, mas nunca desista, porque